Ora viva, boa tarde, bem-vindos à Rádio e Televisão Artísia e a mais um especial destas celebrações que vai acontecer em Los Angeles dos Jogos Olímpicos. Hoje não vamos falar dos Jogos Olímpicos, vamos falar dos Paralímpicos e para isso temos connosco dois dos representantes do Comitê Paralímpico de Portugal. E começamos por aqui pelo senhor, gostava que se apresentasse, o senhor Sandro Araújo. Araújo de... Sandro Araújo. E o que é o D no meio? Daniel. Sandro Daniel Araújo. Sandro Daniel Araújo, sim. Sou vice-presidente, com o meu colega José Pavor, somos ambos vice-presidentes do Comitê Paralímpico de Portugal e viemos cá para começar a preparar a presença nacional naquilo que vão ser as maiores competições mundiais de desporto e em particular na área da deficiência. Exatamente. O senhor José Carlos faz os dois, vêm os dois a palpar o terreno? Sim. Para preparar toda a logística? Ou seja, como aqui o Sandro Araújo dizia, somos os batedores neste momento. É o primeiro contacto que vamos a ter e com a comunidade portuguesa, através da RTA, que muito nos honra. De maneira que serão alguns dias aqui assim de estadia, em que iremos, além de explorar tudo o que nos rodeia e que rodeia em volta de Los Angeles, também estar presentes também na recepção da organização local paralímpica, onde vamos estar 2 dias também a receber também informação do que irá ser Los Angeles 2028. Nós açorianos, gostamos de, diga-se, localizar as pessoas. O senhor é natural de onde? Eu sou mesmo natural de Lisboa, Moraria. Moraria, mesmo Lisboeta, do lugar do Fado, da Rua do Fado. Mesmo também. no centro, sim, é mesmo no centro. E o senhor José Carlos também é natural? Sou não, de Alcobaça, de de uma aldeia, Morianos. Aí está. Eu gostaria de começar por si por uma pergunta que explicassem às pessoas. Talvez alguns de nós, não digo muitos, não fazem a mínima ideia do que é Paralímpicos. Pode explicar o que é Jogos Paralímpicos? Os Jogos Paralímpicos são considerados, a seguir aos Jogos Olímpicos e ao Campeonato Mundial de Futebol, que acontece de 4 em 4 anos, a terceira maior competição desportiva do mundo. E tem crescido, é uma realidade que tem crescido ao longo das últimas décadas. Inicialmente começou em Stoke-Mandeville, anos 60, em Inglaterra, na altura porque havia muitas pessoas que estavam com lesões, nomeadamente da espinal medula e paraplégicos, e começaram a organizar-se competições que progressivamente e ao longo dos anos ganharam dimensão do ponto de vista das diferentes classes da deficiência e deixaram de ser só para paraplégicos, mas passaram também a abranger outras classes da deficiência, a deficiência não apenas motora, mas também a deficiência visual, a deficiência intelectual, a paralisia cerebral, e a partir começaram-se a organizar os Jogos Paralímpicos. A partir de 92, em Barcelona, a organização começou a ver os Jogos Paralímpicos e os Jogos Olímpicos nas cidades, creio que foi a partir de Barcelona. Sim, Barcelona. Nas cidades que acolhiam estes grandes eventos, e neste momento existe já uma convergência que inclusivamente os comitês organizadores são os mesmos e a partir de Los Angeles de 2028 até os logotipos e toda a imagem é similar. É uma dimensão desportiva onde a participação ainda é bastante significativa. Estamos a falar de um conjunto de cerca de 4.000 atletas de todo o mundo que virão na segunda quinzena de agosto de 2028 para Los Angeles fazer a competição que se espera venha a ser a maior festa desportiva nesta dimensão mais inclusiva e também uma enorme celebração daquilo que são as capacidades de atletas num contexto que é cada vez mais desafiante. Pois. Ao longo dos anos tem sido cada vez mais competitiva e neste momento é mais do que nunca a dificuldade em obter resultados desportivos da excelência. Ou seja, aquilo que inicialmente começou por ser mais uma dimensão, também ela que continua a acompanhar esta realidade, mas uma dimensão muito social, neste momento é uma competição apaixonante, de alta performance,
e ver os nossos atletas a competir com atletas de todos os países em Los Angeles é um espetáculo desportivo que é apaixonante. De uma coisa, o senhor mencionou, claro que os Paralímpicos são atletas, são considerados atletas, creio eu, mas com deficiências. Nós devemos olhar para um participante, um atleta dos Paralímpicos com paixão, com dó ou com pena, ou olhamos ele como um atleta qualquer? Tem havido uma evolução. E se no início havia muito esta perspectiva, como está a dizer, de uma certa compaixão, o Comitê Paralímpico já existe desde 2008. 2008. E o propósito foi claramente de capacitar os nossos atletas para representarem o país ao mais alto nível. E o que estamos a falar é de alto rendimento, é de competição de elevado nível. Não tentamos ou alimentamos essa lógica do dó e da piedade, não tem nada a ver com isso. São atletas. Os nossos atletas são atletas de alto rendimento, quer dizer, com desempenhos impressionantes e onde o nível de preparação, o nível de exigência, o nível de desafio e a superação que é exigida para obter bons resultados está ao nível de qualquer outra da dimensão desportiva não paralímpica. E, portanto, se me permite responder dessa forma, rejeitamos totalmente a ideia da compaixão. Os nossos atletas ganham medalhas se conseguirem se superar e se conseguirem ganhar aos outros adversários num nível competitivo elevadíssimo. Do ponto de vista da preparação, tudo aquilo que neste momento existe já são sistemas de apoio com elevado nível de exigência ao nível do staff, do ponto de vista nutricional, do ponto de vista da psicologia, ou seja, não estamos a falar de uma dimensão desportiva secundária em relação a qualquer outra coisa. É uma dimensão diferente. E temos de ter a noção, temos de tratar de forma diferente o que é diferente e de forma igual o que é igual. E daí a importância, que é também um grande desafio, em instruir e elucidar a audiência, o público, em relação às diferentes classes de deficiência e porque é que diferentes atletas competem em classes também elas distintas. E é esse o nosso grande desafio, que é, os atletas são, ao contrário da dimensão olímpica, os atletas paralímpicos são agrupados em classes de acordo com o seu nível de competência. E deixe-me agora dizer isto porque é que é importante. Não é, ao contrário do que as pessoas pensam, nivelar os atletas de acordo com o seu grau de incapacidade, mas sim nivelar os atletas de acordo com o seu grau de capacidade. Ou seja, um atleta que pode não ter uma perna, pode estar a competir com um atleta que não tem, por exemplo, em natação, um braço. Porquê? Porque é feita uma avaliação técnica por médicos que consegue compreender melhor qual é que é a capacidade competitiva de cada um deles para estar numa determinada classe. Esta talvez é capaz de ser a parte mais complexa do desporto paralímpico, mas o que estamos a avaliar é capacidades desportivas em relação àquilo que se pretende que é a excelência também ela competitiva. E, portanto, o que temos é um desporto espetacular e absolutamente apaixonante e que nos últimos anos tem tido uma evolução, diria até, em alguns aspectos, superior à da dimensão não paralímpica. Porque com a evolução ao nível das próteses, por exemplo, as lâminas, as blades, tudo isto está a criar uma dinâmica que se pode perceber, por exemplo, nos jogos mais recentes que ocorreram em Paris, em 2024, bateram-se os recordes de bilheteira e de audiências e foram um imenso sucesso e, portanto, também antecipamos que a participação nacional nos jogos de 2028 e os próprios jogos sejam, porventura, os maiores jogos de sempre. Quer dizer, resumindo, penso eu, o que eu percebi de que o senhor explicou muitíssimo bem, um atleta com alguma deficiência reinventa-se quando compete ou quando treina para dar o melhor que tem dentro de si, faltando mesmo alguma coisa. Cada atleta tem a sua história e muitas vezes
são histórias que nos podem mobilizar e também, de alguma forma, inspirar, mas pressupõem uma adaptação e, portanto, estamos a falar de um desporto que tem muitas vezes de ser adaptado de uma forma que outras... O desporto, de uma forma geral, nós temos sempre de fazer alguma adaptação. Quando pegamos uma bicicleta, temos de adaptar e ajustar à altura do nosso selim. Mas o desporto em si continua a ser o ciclismo. E o desporto, de uma forma... o desporto nesta dimensão mais inclusiva pressupõe algum tipo de adaptação. E aqui, se calhar, o meu colega, o José Pavoeiro, pode explicar em maior detalhe. Mas temos, por exemplo, o goalball. O goalball é uma modalidade específica da dimensão paralímpica. Paralímpica. E é para pessoas cegas. Estamos a falar de uma modalidade em que a bola tem um guiso e em que as equipas marcam golos com a mão, Sim. mas os atletas não veem de todo. No caso do paraciclismo... Mas aí acontece que é uma modalidade criada, uma modalidade própria, criada foi própria para pessoas cegas, pronto, para o goalball. Não sofreu qualquer alteração nem adaptação, portanto, é uma modalidade criada para eles, pronto. Quantos atletas participam nos Paralímpicos? Fazem uma ideia? Está a falar em dimensão portuguesa? Sim, sim. Neste momento não temos muito em concreto, porque ainda está a decorrer ainda campeonatos do mundo, campeonatos da Europa, de maneira de qualificação e tudo. Mas esperamos ter uma missão bastante recheada de atletas. E quantas modalidades diferentes? Eu penso que são 9 neste momento, modalidades que poderão vir a participar aqui em Los Angeles. 9 modalidades. Os objetivos? Medalhas? Não é a melhor classificação possível? nós temos história e tradição. Sim, temos história e tradição. Nos Paralímpicos. Ou seja, como o meu colega dizia, pronto, cada atleta tem os seus objetivos, a sua missão, e eu acho que qualquer objetivo nos atletas e que se preparam ao longo destes anos, dos últimos 4 anos até 2028, tem um objetivo que será atingir a melhor performance e virado para a medalha, pronto, para ter essa medalha, para ir ao pódio. Eu penso que será esse um dos objetivos e que os motiva e que os impulsiona para esse trabalho árduo, que é um trabalho árduo, que é feito... Sem medalhas será um fracasso, ou não? Não é. Quer dizer, isto da minha perspectiva de ver as coisas, não é. Porque, ou seja, quando um jovem tem uma opção de uma modalidade e tem essa opção de vir para o alto rendimento, sabe que de antemão que o trabalho vai ser um trabalho árduo até estar nesse patamar. E por vezes não chegar a uma medalha, por vezes terminar a sua prova ou a sua disciplina, onde está, e estar ali naquele momento é uma vitória, e passa a ser uma vitória. Claro que se atingir um pódio, se atingir uma medalha, claro que isso vai impulsionar e vai até para de futuro, pronto, em termos de trabalho. Mas não quer dizer que seja uma derrota, porque simplesmente estar numa final, simplesmente estar nos Jogos Paralímpicos de 2028, passa já a ser uma vitória, já é uma vitória. E porque é o resultado do trabalho, é o resultado de toda a extensão de preparação que teve e que lhe proporcionaram para atingir esse patamar. Portanto, não é uma vitória, já é uma vitória. Portanto, encaramos isso como sempre uma vitória, sempre. E, Sr. Sandro, como se escolhem os participantes? Se há eliminatórias, se são convidados? Como é que vocês sabem quem são os melhores? Há 2 níveis. Aliás, antes de mais, reforçar aqui a ideia do Pavoeiro, que é, todos nós gostamos de medalhas e queremos medalhas, e podemos até dizer que a última participação nos Jogos foi. A mais bem sucedida. Foi ótima. De sempre, não é? Tivemos bastantes medalhas, e isso foi muito positivo. Mas no desporto não se podem garantir resultados. Pois não. Seja em que modalidade for. O que se pode garantir é um trabalho de preparação extremamente competente e aumentar a probabilidade de termos o sucesso que todos nós queremos. E não vamos dizer
que não ter medalhas é um fracasso, mas obviamente que todos nós estamos a trabalhar, dirigentes, técnicos, parceiros de competição, treinadores, atletas, estamos todos a trabalhar para aumentar a probabilidade de sucesso em relação às medalhas que queremos trazer para Portugal, queremos levar para Portugal. Nós estamos aqui na Califórnia, não é trazer, é levar para Portugal. Aqui também é Portugal. Sim, aqui também é Portugal. É um bocadinho de Portugal, aqui estamos agora neste momento. E, portanto, temos a noção do desejo e essa ambição. E é isso também que faz com que os tais atletas, os atletas, como o Fernando há pouco disse, se reinventem. Têm de se reinventar, têm muitas vezes alterar profundamente aquilo que já é uma alteração grande da sua vida, que muitas vezes são circunstâncias decorrentes de acidentes ou de algum tipo de doença, já provoca uma alteração na sua vida, mas depois têm de alterar ainda mais a sua vida, que é procedimentos de treino, competições, que vão ao encontro também daquilo que era a sua pergunta. Nós temos, os atletas são integrados naquilo que chama-se um programa de preparação paralímpica. E são profissionais? Eu diria que alguns já terão, neste momento, condições para se poderem dedicar à prática desportiva de uma forma integral, ou muito próxima disso. E isso é fruto de um trabalho que foi desenvolvido e que nos últimos anos permitiu que, ao nível, por exemplo, das bolsas que são atribuídas aos atletas e aos técnicos e aos seus parceiros de competição, aos Estados, que são as pessoas que no fundo permitem que a participação e o treino ocorram, são melhores do que nunca, essas condições. Do ponto de vista financeiro, são as melhores do que nunca. Há um centro de treinos em Portugal? Uma cidade paralímpica existe? Não existe ainda, ou não existe um local que seja um centro paralímpico. O que nós temos é um conjunto de atletas que trabalham ou através de clubes ou juntamente com as federações desportivas, de acordo com a modalidade, em determinados centros de alto rendimento e que estão espalhados pelo país, de acordo com a modalidade. Neste momento é o sistema que nós temos. Em relação à preparação, os atletas, de acordo com os resultados que obtêm em campeonatos da Europa, em campeonatos do mundo, e isto é variável de acordo com as modalidades, de acordo com esses resultados, são integrados nesse programa. Passam a receber bolsa e estabelecem objetivos e o Comitê Paralímpico acompanha a forma como esses atletas... Acompanha tecnicamente e do ponto de vista daquilo que é o planeamento desportivo destes atletas e depois desses resultados serem obtidos e de estarem integrados no programa de preparação paralímpica, de acordo com os critérios desportivos que a organização, neste caso o IPC, o Comitê Paralímpico Internacional, estipula, podem ser apurados para a participação nos Jogos Paralímpicos. Portanto, e por isso é que o José estava a dizer, e muito bem, que estar nos Jogos já é uma vitória, de certa forma. Porque chegar aos Jogos não é para quem quer, é para quem pode. Pois. E pressupõe, eventualmente há muitos anos não seria assim. Neste momento o acesso já revela um nível de desempenho desportivo extremamente elevado. E, portanto, não depende só de nós, quando digo nós, da equipa, do comitê, das federações, dos clubes, dos treinadores, dos atletas, mas tem de ter a ver, há resultados objetivos que permitem o acesso aos Jogos. E é isso que acontece. Nós tivemos cerca da nossa comitiva em Paris, foi à volta de 50 pessoas, de várias modalidades. Perguntava ao Sr. José Carlos se o Comitê Paralímpico tem, como se diz na gira em futebol, tem olheiros que vão para o país à procura dos melhores. Ou seja, os olheiros aqui neste momento são as qualificações e os resultados que eles vão obtendo ao longo dos anos, ao longo do ano, desde o campeonato nacional até campeonatos internacionais, como mundiais, os europeus, isso são os verdadeiros olheiros, são esses. E depois, de acordo com essa qualificação, obedecendo esses critérios e estando dentro dos critérios que são definidos, assim serão propostos pela federação da modalidade que ele representa, que propõe ao Comitê Paralímpico Portugal, e o Comitê Paralímpico Portugal, ao fazer essa avaliação, estando dentro dos critérios, entra ou para
para uma bolsa, pode ser pronto para esperanças. Pronto, temos um projeto que é de esperanças, pronto, de jovens esperanças, em que nos seus resultados, para ver se ali assim poderá vir a ser haver ali assim um atleta paralímpico em que seja muito promissor, então dá-se essa possibilidade e a oportunidade de ter uma bolsa para que trabalhe, para que continue a trabalhar. Depois temos, dentro dos critérios, para a bolsa paralímpica, pronto, obedecendo esses critérios, em que recebe essa bolsa para a sua preparação e continuidade e para reforçar todo esse apoio, de maneira que os nossos verdadeiros são esses. Mas, no entanto, há sempre alguém que vê alguém, conhece alguém e que diz, pá, olha, há ali um atleta, pá, que é formidável. Então, geralmente são encaminhados para as federações da modalidade e será essa a federação, além com o clube que ele representa, esse trabalho que será feito até chegar ao Comitê Paralímpico de Portugal. Pronto, ou seja, os verdadeiros olheiros são esses. E são as federações. O Comitê trabalha com as federações, que são os nossos parceiros, os nossos primeiros parceiros, os nossos principais parceiros, do ponto de vista daquilo que é a participação desportiva. E tem havido também uma grande evolução nesse sentido, que eu há pouco falava da questão do goalball, mas de outras modalidades, que neste momento estão já maioritariamente incorporadas nas federações desportivas da modalidade. Referi o ciclismo é adaptado para que seja, nos Jogos Paralímpicos, realizado com pessoas também, atletas que são amputados e que pedalam ou com uma adaptação da bicicleta, ou com aquilo que chama-se as handbikes, que são bicicletas que se pedala com as mãos, ou até atletas cegos que pedalam com a ajuda de um piloto em bicicletas tandem, que são aquelas bicicletas com dois lugares. E, portanto, é uma realidade desportiva mais plural, mais diversificada. Há pouco não lhe referi que, não havendo ainda um centro nacional de desporto paralímpico, neste momento o Comitê Paralímpico tem em curso um projeto que se prevê que venha a ser concretizado nos próximos 3 anos, portanto em 2028, eventualmente, 2029, que é a construção de um centro de inovação, investigação e desenvolvimento paralímpico. E será um local onde haverá, além de ser também aquilo que vai ser a sede do Comitê Paralímpico, também vai ter uma componente de reabilitação, uma componente desportiva, uma componente de inovação e de investigação nesta área. E, portanto, aquilo que o Comitê pretende fazer é, em linha com que são as diretrizes do plano estratégico do desporto, que foi curiosamente apresentado por estes dias pelo atual governo, é potenciar esta prática desportiva e tentar impulsionar a prática desportiva das pessoas com deficiência, desde aquilo que é a base do praticante até ao topo, que é a representação nacional ao mais alto nível. Onde é que vai ser o quartel-general, diga-se assim, da comitiva portuguesa? Onde é que vão estar instalados para, quando estiverem aqui em Los Angeles, para os Jogos Paralímpicos? Neste momento, o que sabemos, e vemos, aliás, nós estamos cá precisamente porque o Comitê Organizador Local vai estar a organizar amanhã e depois da manhã um conjunto de iniciativas, não apenas para o Comitê Português, mas para os comitês nacionais de todo o mundo, um conjunto de iniciativas onde vamos começar a perceber mais em detalhe qual é que será a localização das instalações desportivas. Vamos conhecer a aldeia paralímpica. E onde é que será a aldeia paralímpica? Ainda não sei. Creio que será na zona norte de Los Angeles, em UCLA. E a aldeia paralímpica será o local onde a equipa desportiva ficará durante os Jogos. Como disse no início, será na segunda quinzena de agosto de 2028. Estamos a contar, como é necessário, tendo em conta a distância, tendo em conta a necessidade de aclimatação, tendo em conta a necessidade de preparação desportiva e também a compensação dos fusos horários que distam de Portugal para o local de realização dos Jogos, vamos precisar de ter, provavelmente, a primeira quinzena de agosto, um estágio para a nossa equipa. Não temos ainda um local, estamos ainda em 2025, estamos a fazer as coisas com tempo,
mas estamos neste momento a apontar aqui para a zona sul da Califórnia, onde, para além de boas condições desportivas, temos também uma forte comunidade portuguesa que sabemos que irá dar-nos apoio e incentivar também os nossos atletas a ter os melhores resultados possíveis. Eu não nos queria roubar muito tempo, mas tinha mais 2 ou 3 perguntas. Eu gostava, precisamente por isso, perguntar aqui ao José Carlos, como é que a comunidade portuguesa, que nós somos muito patriotas, nós estamos aqui a ver como é há 46 anos nos Estados Unidos da América, aqui na Califórnia, em Los Angeles, mas o nosso coração está sempre em Portugal, está nos Açores, está em Portugal. Como é que a comunidade, de que forma pode participar apoiando os nossos atletas? Bem, aparecendo lá apenas? Há uma coisa que é formidável, que é acarinhar a missão portuguesa. E para que a missão portuguesa sinta esse carinho, e isso acho que é importantíssimo. Precisam umas bandeirinhas portuguesas? Não, às vezes o acarinhar é o estar presente, é o apoiar, pronto, tanto no desenrolar das atividades, no desenrolar das competições, como também naquele período pré-competição, pré-Los Angeles 2028, pré-Jogos Olímpicos, também estar connosco, por exemplo, nessa preparação, para nos ambientar em termos do fuso horário, em termos do clima e tudo, pronto, e esse carinho poderá ser demonstrado com a presença da comunidade portuguesa perante nós. Uma vez que estejam na aldeia olímpica, ou paraolímpica, no caso, digamos que nós organizamos o jantar aqui no Ortiz ADS, será que podemos convidar a comitiva? Alguns poderão vir ou não? Ninguém pode sair da aldeia olímpica? Ou seja, é muito cedo para estar a dizer que sim, mas acho que esse intercâmbio e com a comunidade portuguesa também é importante, pois claro que no desenrolar dos jogos e também na preparação agora também para 2028, para o LA de 2028, poderá haver oportunidades, mas também para vos dizer que é um período bastante crítico, porque é um período que estamos em competição, em que o foco é a competição. Exatamente. Mas como disse, ou seja, aquela época ou a temporada que antecede aos Jogos Paralímpicos, aí sim poderá haver com mais facilidade esse intercâmbio e estar presentes. As escolhas dos Paralímpicos, a Federação Paralímpica tem financeiramente é saudável, depende dos apoios do governo ou de patrocínios de empresas, companhias? O financiamento do Comitê Paralímpico é maioritariamente do Estado. Temos também parceiros e patrocinadores privados, mas que não representam a maioria do financiamento atual. Em termos de orçamento, tem vindo a crescer nos últimos anos, precisamente porque as responsabilidades e as competências que têm sido atribuídas ao Comitê têm crescido. E neste momento vamos implementar, para além da preparação dos programas paralímpicos, temos também a preparação, e já desde há alguns anos, a preparação da dimensão surdo-olímpica, que é também todo ele uma realidade igualmente complexa e que, inclusivamente, neste momento em que estamos a falar, temos a nossa missão em Tóquio, nos Jogos Surdo-Olímpicos, também ocorrem de 4 em 4 anos. Curiosamente, uma competição que começou pela primeira vez em 1924 e continua a realizar-se de 4 em 4 anos. E, portanto, as incumbências principais do Comitê Paralímpico são apoiar a preparação e a realização das missões paralímpicas e surdo-olímpicas. A partir de 2025, estamos também em articulação com o Estado português a coordenar um conjunto de programas que representam um investimento para promover a prática do desporto para pessoas com deficiência junto de clubes, também para apoiar a investigação aplicada por parte de universidades, também para aprofundar o conhecimento sobre esta dimensão. Vamos estar também a apoiar a adaptação e a requalificação de infraestruturas, o apetrechamento e, portanto, temos um conjunto de competências que são maiores do que nunca. E estamos também a fazer, já avançámos com os procedimentos necessários para ter o tal centro de investigação, inovação e desenvolvimento paralímpico. E, portanto, temos um orçamento que nunca chega, e não é em particular, comparando com outros países, e isto é importante porque o nível de exigência, como disse há pouco,
do ponto de vista técnico, é maior que nunca. Os outros países investem cada vez mais e os resultados esportivos requerem uma especialização muito grande. E, portanto, há aqui um equilíbrio que tem de ser mantido entre o financiamento e os resultados. E não estou a dizer os resultados esportivos, estou a dizer os resultados do ponto de vista global daquilo que é a vocação do Comitê Paralímpico, mas estamos com a noção da necessidade de manter um enorme rigor orçamental para podermos ter o maior retorno daquilo que são o investimento que é feito pelo Estado e, portanto, por cada um dos portugueses e das portuguesas através dos seus impostos. Sentimos o peso da responsabilidade. E, para além da componente desportiva, também esta possibilidade de podermos utilizar a participação nos jogos dos nossos atletas, utilizar esta participação para alimentar o nosso orgulho nacional, para fazer, estabelecer e reforçar as ligações com as comunidades portuguesas, sejam elas como aconteceram nos últimos Jogos em Paris, sejam elas como estão a acontecer neste momento com os Jogos Paralímpicos em Tóquio e sejam elas aquilo que também estamos a trabalhar para que sejam nos Jogos de Los Angeles. Todo este esforço acaba por aumentar as hipóteses de retorno desportivo, mas seguramente elas garantem, independentemente dos resultados desportivos, já um grande retorno, que é a satisfação de podermos afirmar Portugal, podermos reforçar os laços com a comunidade portuguesa, de lusodescendentes, com a lusofonia, que é um grande compromisso também que nós temos, e, portanto, se o investimento não é ainda suficiente, estamos a trabalhar para que o mesmo cresça, seja com apoios privados ou patrocinadores, mas seja também com o aumento daquilo que é o retorno que nós trabalhamos para que seja o maior possível. Trabalhar, Sr. José Carlos, como é que se chega a presidente ou vice-presidente do Comitê Olímpico e se são dirigentes a tempo inteiro? Bem, como se chega, ou seja... Concorre-se? Candidata-se? Não. Vou dar um exemplo. Eu comecei neste movimento, no movimento paralímpico, no movimento de desporto para pessoas com deficiência, antes da criação do Comitê Paralímpico. E foi o trabalho em conjunto com vários colegas que fomos desenvolvendo, em que, geralmente, quando se prepara uma eleição por exemplo, para a Federação Portuguesa de Desporto para Pessoas com Deficiência e até para o Comitê Paralímpico de Portugal, tenta-se construir no seio do coletivo destas pessoas que vão trabalhando e que vão mostrando-se ao longo do ano, tenta-se construir uma equipa que dê resposta aos objetivos e que dê resposta ao movimento paralímpico ou ao movimento de desporto para pessoas com deficiência. Portanto, acaba por ser um convite em que nós integramos uma direção ou os órgãos nacionais de um comitê ou de uma federação, acaba por ser um convite pelo trabalho que é feito ou pelo trabalho que essas pessoas vão fazendo e que nós vamos conhecendo. Portanto, é um convite. A única vez que a gente concorre é quando a gente se apresenta com uma lista às eleições. Os senhores trabalham tempo inteiro? Não. Nós somos voluntários. Pronto. Nós somos voluntários neste movimento. Eu sou voluntário, tenho tenho essa possibilidade de ser voluntário e me dedicar também uma parte minha ao movimento paralímpico, mas somos todos voluntários, estamos aqui, portanto, estamos pelo gosto, estamos pelo prazer e estamos por aquilo que sabemos que podemos dar. E é isso que nos faz estar aqui, nos faz movimentar e que nos faz ter este prazer, pronto, para que, sabendo que podemos criar condições e que podemos ajudar. E sabemos que estamos a fazer naquele momento o melhor que a gente sabe para proporcionar aos jovens, estes jovens, essa oportunidade de estar, neste caso, vir ser presenteados, vir e estar em Los Angeles em 2028. Portanto, e é isso que nos movimenta. Não é pela parte, entre aspas, compensação financeira, mas sim pela parte que nos compensa, é saber que demos o nosso melhor e conseguimos criar essas oportunidades para que esses jovens consigam ensinar no futuro. Mas são muitas horas. São muitas horas. O nosso presidente, eu diria que o nosso presidente já está no 3º mandato e eu desde que me recordo que eu acho que é mais do que a tempo inteiro. Pronto, neste caso, eu tenho o trabalho, sou militar, sou deficiente das Forças Armadas,
e isso permite-me também ter aqui assim também uma oportunidade também de contribuir e de estar presente. Às vezes paga-se para ser dirigente, eu percebo. Desculpa se é a minha ignorância, mas é um pressentimento que eu tenho. Os Paralímpicos não foram criados há muitos e muitos anos, mas criou-se, e fico sempre com o pressentimento que é criado para que as pessoas que têm deficiências tenham uma autoestima própria, ou isto é, motivá-los para que eles não são um peso para a sociedade, de jeito nenhum, que são úteis ainda à sociedade. Será que esse movimento nasce a partir desta ideologia? Não, ou a impressão minha? Não estou completamente enganado. É um peso para a sociedade de todo, aliás, nós... Há pouco tempo, o Comitê Paralímpico Internacional até fez um estudo... Não tenho que pedir desculpa, nós estamos aqui... Um pouquinho atrevida, talvez. A estimativa é que, a nível global, cerca de 15% da população tem algum tipo de deficiência. Não sei se conhecia esta... Não conhecia essa 15%. É impressionante. Há muitas pessoas que escondem, as famílias até... Em Portugal, por exemplo, a deficiência é um estigma. As pessoas, as famílias escondiam os familiares com deficiência. Não? Aliás, um dos desafios do Comitê e das entidades que trabalham no desporto para pessoas com deficiência é estimular as famílias a não serem tão protetivas. Às vezes a proteção que as famílias querem dar aos seus jovens é contraproducente, porque o que os jovens precisam é de poderem interagir e de poderem explorar o mundo com as suas condicionantes, obviamente, mas a realidade já não é aquela que era há 40 anos ou há 30 anos e já não é preciso... A proteção excessiva é má para permitir o desenvolvimento e fazer com que os jovens e os menos jovens possam contribuir para a sociedade e possam também estar a afirmar-se através da fruição do mundo e da vida, como uma pessoa sem deficiência. Ouça, a brincar, nós dizemos... Eu, por exemplo, eu não tenho ainda uma deficiência por identificar, mas não tem... Nós rejeitamos esta ideia da proteção excessiva, mas também com uma nuance que, se me permite, queria deixar clara, que é a dimensão paralímpica representa um conjunto de atletas que são pessoas que conseguiram superar-se de uma forma que é uma percentagem mínima da população portuguesa, tal como os nossos atletas olímpicos são uma percentagem mínima da população portuguesa. E temos de ter essa noção que, para cada paralímpico, há muitas outras pessoas com deficiência que, por razões da sua vida ou pelo contexto onde estão, acabaram por não ter as oportunidades para se superarem. E temos de respeitar também essas pessoas, ou seja, não queremos que quem não tem as condições para poder fazer a prática desportiva a um nível elevado se sinta culpado, porque ninguém é culpado por isso. Nós temos de garantir que o país como um todo oferece as condições as melhores possíveis para que quem queira fazer a prática desportiva o possa fazer. Um jovem, um menos jovem, seja num centro urbano ou seja no interior, possa fazer a prática desportiva. E, a partir desse momento, o desporto é fundamental para podermos ter uma integração plena de um cidadão, de um ser humano na sociedade. É bom para o corpo, é bom para a alma, é bom para a comunidade. E o desporto faz parte daquilo que é a construção equilibrada de uma sociedade e aquilo que é a construção de um próprio indivíduo. Depois, a partir desse momento, os que tenham a disponibilidade, os que tenham a capacidade, a possibilidade e às vezes a sorte de ter os bons resultados, não digo que seja só sorte, mas a sorte também faz parte no desporto, não é? Para se poder ter um bom resultado. Mas aí poderemos ter paralímpicos. Mas a maioria dos beneficiários daquilo que é o nosso trabalho não são só os paralímpicos, a maioria são todas as pessoas que com deficiência podem encontrar um país que lhes dá, e ainda não estamos nessa fase, mas estamos a trabalhar para que assim seja, um país mais equitativo, um país com mais oportunidades, não apenas do ponto de vista desportivo, mas também do ponto de vista social. Porque uma pessoa com deficiência pode ser tão ou mais produtiva como uma pessoa sem deficiência.
E isso é uma obrigação que todos nós temos, em benefício também de todos nós. Eu não queria roubar-vos uma vez mais muito tempo. Só uma última pergunta ao Sr. José Carlos, que é o seguinte: Pavoeiro, aí está. Que é o seguinte: eu sei que já uma participação com uma comitiva aceitável já é uma vitória para Portugal. Participarem é importante, mas as medalhas dão sempre prestígio, quer queiramos, quer não. Eu estou vendo, e eu lembro-me de chegadas, por exemplo, ao país, ao aeroporto, dos nossos atletas, e terem imensos portugueses e familiares à espera, ovações e mais ovações, e isso é algo muito especial. Isso pode não estar nos vossos planos, mas está no vosso planejamento constantemente. Ou não está? Está. Ter uma pressão de, nós chegamos, representamos o país como deve ser. Não é? Está sempre nos nossos planos e de qualquer elemento ou de qualquer português que esteja a representar Portugal e na sua chegada, com ou sem medalha, em que esteja uma recepção, em que seja acarinhado, e é esse carinho que também nos faz falta. Pronto, e para que nós sentimos também, ou seja, naquele momento sentimos a importância de quem olha por nós e quem olha para nós. E isso em termos de benefícios psíquicos e até comportamentais, isso é extraordinário. Fantástico. É extraordinário porque incentiva-nos a continuar a trabalhar e incentiva-os tanto aos atletas como a nós, como os dirigentes, como os treinadores, como presidentes de federações, incentiva, e é um incentivo, isso é um incentivo que é dado sem interesse, mas que é dado naquele momento. Exatamente. E aquele impulso em que nós recebemos. Eu por último gostaria só de... Não há nada, mas não há nada, dito tudo isto, não há nada como o prazer de ver a bandeira nacional e o hino nacional. O hino nacional. Não é? Sim, e isso só acontece quando há ouro. Muitas vezes, sobretudo na imigração, na diáspora, as lágrimas correm só a tocar o hino. Bem, nós comunidade portuguesa aqui do sul da Califórnia, nesta pequena cidade de Artesia, aqui muito pertinho de Los Angeles, estamos mais ou menos a cerca de 25 minutos, vamos ter todo o orgulho, todo o prazer em participar da forma que nos for possível e que os senhores tenham sempre em mente que tem aqui uma casa portuguesa em cada uma casa, sempre de braços abertos para os receber. Alguma coisa que precisem, não hesitem, comunicam connosco através do Sr. Cônsul Honorário, do Sr. Paulo Menezes, e nós teremos todo o prazer em ser não apenas uma voz ativa, mas uma participação ativa também nos Jogos Olímpicos, e deixo aqui a vossa expressão, algo que queiram acrescentar para os nossos telespectadores sobre a vossa estadia, a vossa vinda e a vossa revinda, vão voltar. Seguramente que sim, e só podemos agradecer a forma calorosa como fomos recebidos e aproveitar a ocasião para poder mostrar e oferecer aqui ao canal um livro que revela o nosso passado recente, com a participação nacional nos Jogos Paralímpicos de Paris 2024, portanto é um álbum fotográfico com as melhores imagens, que se quiserem depois passar. Tem muito obrigado. Só com a capa, sinceramente, isto é com toda a sinceridade, nós nos emocionamos. Só olhando para esta capa e vendo como estão retratados os esforços, não sei se podem chegar... O atleta do meio, que é português. Exatamente. Mas nota-se aqui, para quem tem sentimento, o esforço que estes atletas fazem para conseguirem dar o seu melhor de si. Não apenas para eles, mas pela Portugalidade e para o nosso país. E isso é o passado recente e isto é o presente que neste momento está a acontecer. Isto é o livro de missão da participação surdo-olímpica nos Jogos de Tóquio que estão a decorrer e que os espectadores, caso queiram, poderão também seguir através das redes sociais e dos canais do Comitê Paralímpico aquilo que vão ser os resultados nos próximos dias, e é uma missão que, como disse, está a ocorrer em Tóquio e tem aqui várias imagens, imagens da nossa equipa, dos nossos atletas e daquilo que vai ser a participação das diferentes modalidades, não é? Em programas futuros vamos ter a oportunidade de mostrar todas estas imagens. E, portanto, temos vamos todo o fazer gosto algum em que o programa faça. durante os Paralímpicos, e eu disse que era a última, mas tem mais uma, porque eu sou uma pessoa esportiva, esportista desde sempre, e aprecio imensamente os Paralímpicos. Aprecio imenso aquelas pessoas que fazem o que podem e o que não podem por algo, não que seja só por motivação própria, mas sobretudo para dignificar Portugal. E
ou impressão minha, tem muitas impressões, de que os atletas, quando vencem medalhas, os paralímpicos são muito mais chorões do que os outros. Tem mais emoção, penso eu. Agradecem mais a Deus, talvez. Não sei, é impressão minha, Sr. Sandro, como queira responder. Eu também, eu adoro o desporto e não tenho um percurso desportivo tão vasto ligado a esta área como o meu colega, mas também estive ligado a uma modalidade de ciclismo e o desporto é emoção. O desporto é emoção, porque o desporto tem muito a ver com aquilo que é a cultura, com aquilo que todos nós entendemos que é o contexto onde estamos, e isso acaba por suscitar emoções da parte dos atletas e da parte de quem os apoia. Os paralímpicos são mais emotivos? Eu não colocaria, fazendo essa comparação, são dimensões diferentes. Eu acho que para cada pessoa, para cada atleta, a emoção é diferente e é única, e para cada adepto também é única. Aquilo que o Fernando, eu ou o José sentimos quando vemos a bandeira nacional esvoaçar e ouvimos o hino nacional quando se ganha uma medalha de ouro, seguramente que é diferente, mas seguramente também que há uma parte que é igual para todos, sim, é isso que nos une, e é isso que é. E essa força também reforça a emoção. E, portanto, eu, por mim, quando eu vejo, seja um paralímpico, seja um olímpico, a emoção está lá. Ou seja, transportando isso para o ser humano, quando nós estamos a visionar uma competição, uma final, pronto, e houver essa final, há uma carga emotiva muito grande em nós. Exatamente. E essa carga emotiva em nós é transmitida pelo atleta, ou os atletas que estão naquele momento, de qual está a representar o nosso país, está a representar Portugal, não é? E essa carga emotiva, neste caso, por exemplo, Paralímpicos, não pela deficiência que tem, não por o que está a ser uma corrida de cadeira de rodas, mas sim pela capacidade que nós estamos a ver, mas sim pela vitória que nos pode dar. Portanto, essa carga emotiva que nos transmite a nós é de tal forma, por vezes, já me tem acontecido, vem uma lágrima ao olho, não é? Por ver aquele, porque é essa carga, porque nós estamos a ver naquele momento, é a capacidade daquele atleta, com ou sem deficiência, em tentar chegar, cortar a meta, em tentar chegar ao pódio, e essa carga emotiva é muito grande perante nós. Nós que depois estamos a apelar e estamos ali a gritar, e no fim vem sempre uma lágrima de vez em quando, lá vem uma lágrima no olho, porque a carga foi de tal ordem. O ser humano é muito complexo, não é? É muito complexo, mas a carga emotiva foi de tal ordem que nós ali vivenciámos ali e que vimos em primeira mão o atleta que ali está. É o atleta e é a emoção do desporto, seja ele olímpico. Aliás, todos nós vibrámos em Los Angeles em 84 com aquela vitória do Carlos Lopes, e esperamos que em Los Angeles 2028 se consiga vibrar também mais, não é? Tivemos a fotografia dele no artigo. Está há anos, ainda está. Bom, olha, eu queria agradecer imensamente aos dois. Foi um prazer conversar convosco. Os nossos Jogos Paralímpicos estão muito bem representados. Sei que os senhores têm toda a disponibilidade para dar o melhor que têm de si, e contem connosco naquilo que nós possamos ajudar. Nós somos todos portugueses, somos patriotas, e não há nada que nos entusiasme mais que é receber os portugueses aqui nas nossas casas e também apoiá-los naquilo que for preciso. E nós sabemos o sacrifício que se faz para representar em Portugal ao mais alto nível. Muitíssimo obrigado. Muito obrigado. Sentimos honrados também. Muito obrigado. E, portanto, esse foi o nosso programa de hoje. Muitíssimo obrigado aos nossos dois convidados. Desejar-lhes imensa sorte, que a bem merecem. E para a semana voltaremos com mais. Continuação de uma ótima semana.